Oi, meus amores! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui, né, para mais uma aula ao vivo do nosso protocolo Mente Magra em 6 passos. E hoje o assunto está simplesmente, eu não vou nem falar pegando fogo, eu nem tenho palavras, né, para explicar hoje o que que vai acontecer aqui. A ideia, gente, é que o que acontece no protocolo, nesses nossos encontros, seja um bate-papo com a Isa, um momento de você tirar suas dúvidas, mas também de eu trazer um assunto complementar àquele passo que nós estamos ali, como se diz, vendo naquele momento, né? Agora, por exemplo, nós estamos no passo 3. Esse é um protocolo de 6 semanas. Então, em apenas 6 semanas, para você reprogramar a tua mente e as suas emoções para você conseguir uma mente magra, não é assim? E o que que acontece a importância desse passo 3? Porque nele você já fez o teste do perfil do emagrecimento no passo 1, já entendeu como o teu corpo funciona em relação aos perfis do emagrecimento, já entendeu dos sabotadores, lembra da listinha lá dos 20, né? Mais de 20 sabotadores que vocês receberam. E quando chega esta semana, vocês vão fazer um detox, que eu falo que é um detox mental, corporal e emocional. Só que, por que disso? Qual é a importância de se fazer esse detox? E eu vou trazer umas informações aqui que muitas vezes a gente não entende, né? Assim, eu não entendo por que que eu tenho que fazer tal coisa, eu não entendo por que que a minha mente é tão resistente. A gente vai falando sobre perfis de emagrecimento, mas a gente precisa ter muita clareza de como a nossa mente, os nossos pensamentos, de como eles funcionam e de como tudo isso, quando junta com os perfis, é que vai fazer com que você tenha resultado mais rápido ou não. Então, antes de eu falar, eu quero fazer a seguinte, eu sempre falo com vocês sobre emoções. Então, hoje vai ser uma noite dedicada a entender por que as nossas emoções estão ligadas aos perfis de emagrecimento. E eu vou falar de cada emoção predominante de um perfil e por que eu criei esse passo 3, a importância, né? Ele tem duração de 7 dias. Existe lá o protocolo, como que se vai fazer o passo 3, mas principalmente, gente, por que que eu falo das emoções? Olha que interessante. Por que que eu toda vez, né, seja nos encontros individuais ou aqui em grupo, eu vou falar, o campo magnético do nosso coração, ele é 5.000 vezes maior que o cérebro. E o campo elétrico é 60 vezes maior do que o cérebro. Gente, racional para que quando você for aplicar no seu dia a dia, de você for entender por que que eu tenho que fazer esse passo? Ai, que bobagem! Por que que a Isa colocou áudio para eu ouvir, técnica para o meu inconsciente? Ai, que besteira! Não, tem a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje, que é um processo que a maioria das pessoas, primeiro, que elas nem sabem que essa informação existe, e segundo, porque num processo de emagrecimento convencional, a última coisa que você vai pensar que existe isso. Você vai falar que não emagrece por conta de ansiedade, estresse, falta de tempo ou idade.
Então, o Instituto HeartMath da Califórnia, que é o Instituto do Coração, fez essa descoberta. Então, o que que acontece? Vocês fazem os testes. Quem já fez exames, né? O eletroencefalograma, ele mede as ondas cerebrais, a atividade cerebral. Onda. Tanto é que quando a pessoa vai fazer doação de órgãos, né? A morte encefálica, faz um exame para saber que não tem mais essa onda funcionando na tua cabeça, né? No cérebro, a grosso modo dizendo. E aí, o que que eles descobriram? Que o nosso coração tem um campo magnético. Lembra, gente? Magnético, né? Como se fosse um ímã. 5.000 vezes maior do que aqui. Então, eu penso, eu tenho uma atividade cerebral, que é aquele examezinho que a gente faz. Só que o que eu sinto, gente, é 5.000 vezes maior. E além disso, o campo elétrico, então é magnético, como se fosse um ímã. E o meu campo elétrico, que é o que vem daqui, da nossa mente, ele é 60 vezes maior do que o cérebro. Então, olha a importância dessa informação. Significa que quando eu sinto, e aí eu vou falar depois, no final, né, os perfis, eu sinto muito. A minha emoção, ela se concentra no meu coração. E é como se formasse uma bobina, sabe, gente? É como se raiozinhos invisíveis aqui de energia a todo momento estivesse saindo do meu coração e indo para minha mente, saindo do coração e indo para o meu cérebro. Por isso que a gente fala, e a minha fala aqui com vocês é: eu preciso reprogramar, eu preciso do meu racional, eu preciso do, do meu racional para eu programar minha mente, mas eu também preciso do meu emocional. Gente, isso é só uma palavrinha aqui. Eu, por acaso, coloquei para gravar. Já estava assim, e já tô tão doida que, ó, de manhã é live dos Sete Pecados Capitais. À noite, aqui, os meus atendimentos individuais. No final, eu já tô ficando doidinha, né? E ainda tem viagem semana que vem para Floripa e Claudinha, maravilhosa, vamos nos encontrar. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, imagina o que que eu vou sentir. Muito, gente. Eu vou sentir muito. Mas eu preciso do meu racional. Por isso que eu reprogramo a minha mente, porque ela vai comandar as minhas emoções. Senão eu sou só sentimento. E olha o que que acontece com a gente. O cérebro, gente, nós temos 60.000 pensamentos por dia. Se eu perguntar aqui o que que você almoçou, o que que você almoçou segunda-feira passada, a não ser que você esteja fazendo uma dieta e anotando tudo, você não vai nem lembrar, nem vai saber o que que era. Por quê? Dos 60.000 pensamentos que nós temos, 90% deles são iguais ao pensamento do dia anterior. E é aqui que mora o perigo de todo o processo de emagrecimento, de mudança de realidade, de querer construir um hábito novo. Aqui mora o perigo. Por quê? É uma confusão de pensamentos, é uma bagunçada, né? Como assim, vamos assim dizer. Aí, ó, animadíssimo para o nosso encontro. Isso aí, ó. É uma bagunça total da nossa cabeça. Eu nem sei mais o que que eu estou pensando. E como a nossa mente ela vai sempre cumprir religiosamente a função de nos dar prazer, livrar do medo do desconhecido e economizar energia, 90% do que eu estou pensando hoje, se tiver lixo emocional, o que tiver, gente, eu vou pensar amanhã. Então, se eu juntar essa informação, né,
Ó, eles produzem 4 trilhões de neurotransmissores. Se eu junto essa informação com a informação de que o meu coração ele tem uma intensidade, um campo magnético 5.000 vezes maior do que a minha mente, isso significa que a partir de agora todos vocês vão entender por que que o protocolo tem o passo 3, que é um detox mental e emocional e corporal. Porque sem isso, gente, se eu tenho 60.000 pensamentos, 90% é igual, vocês acreditam que só um único dia que eu fui numa nutricionista, por exemplo, que eu fui num profissional, o único dia que eu fui, vocês acham, vocês acreditam que vai ser capaz de fazer com que eu vá seguir uma dieta? E a maioria das mulheres, da maioria de todo mundo que está aqui comigo, dos meus clientes, dos meus pacientes, tem dificuldade de seguir, vive no efeito sanfona, às vezes tem crise compulsiva. Vocês acham mesmo que só um dia que eu fui lá, que eu entendi, que o médico falou, que a Nutri falou, olha, você está comprometendo a sua saúde. As pessoas sabem disso. Mas a dificuldade está justamente no meu pensamento, que eu nem sei o que que tem, e a gente vai conversar sobre isso, e no meu sentimento. Então, eu penso que eu quero emagrecer, por isso que a minha ação, ela é desconexa. Eu posso ter, às vezes, crise de ansiedade, às vezes, crise compulsiva. Por quê? Porque é muita informação na cabeça que eu nem sei. E mais, né, gente? O meu cérebro, que eu nem sei o lixo emocional que eu posso estar levando naquele momento. Então, o que que acontece? É muito importante a gente entender esse passo e entender que as coisas precisam funcionar de uma maneira que eu entenda que por que que eu vou mudar isso, né? A nossa mente ela teria que falar assim: "Ah, Isa, mas é fácil, eu sei o que que eu quero, eu vou lá e faço". Não, não é tão fácil assim. Por quê? Porque aí entra a o que eu falo que são as nossas memórias doloridas da infância. E aí vai ter tudo a ver, vai casar com tudo que a gente está falando até agora, com a porquê do detox, que envolve a mente, o corpo e as emoções, e o porquê da nossa resistência a mudar, da resistência a fazer um processo de emagrecimento, da nossa resistência a fazer ali um exercício, de sair da inércia. Quando nós temos, como aqui a gente trabalha com emagrecimento comportamental e a gente trabalha muito a questão do, do que eu venho e recebo de trauma, as minhas lembranças, né, elas são armazenadas lá no meu inconsciente até uns 7 anos de idade. Então, ali que são formadas nossas crenças, né? As nossas crenças, elas são formadas ali. Seja o que eu falei, seja que isso que eu falei, a criança recebeu aquela informação de uma maneira, por exemplo, ela conseguiu ressignificar o trauma e tá tudo bem. Só que quando isso não acontece, né? Eu vou formar então as minhas crenças, os meus sabotadores, os meus paradigmas, enquanto a minha consciência ela ainda não está completamente formada. Então, tudo que é feito é transferido para a criança em termos de informação. Então, ela vai deter mágoa, ressentimento, crença, o que aprende com os pais, família, vai sendo absorvido pelo inconsciente e vai ser entendido como uma verdade absoluta.
E aí, Isa, mas o que que tem a ver isso, né? Mas hoje eu tô querendo só emagrecer. Calma. É porque as minhas memórias de infância formam os meus perfis de emagrecimento, como já conversei sobre isso lá no passo 1. Então, o que que acontece? Se você vivenciou determinadas experiências e tomou aquilo como uma verdade absoluta, o que que vai acontecer? Eu vou acreditar naquilo, mas isso não significa que seja realmente verdade. Por isso esse conflito, por isso vocês aprendem a identificar o perfil do emagrecimento. Por quê? Porque se aquela memória me trouxe um determinado perfil que tem relacionado uma dor, já imaginou? A verdade absoluta daquela criança vai ficar para ela até a vida adulta, até ela aprender. Então, olha que como isso é muito desafiador, né? Porque aí você está lá na vida adulta querendo emagrecer. E nós vamos entender o que, gente? As emoções, elas estão intimamente ligadas a quê? A minha imagem mental. Então, as nossas emoções, elas se transmitem por imagem. Então, imagina, eu sinto aqui no meu coração 5.000 vezes maior do que o meu pensamento. E aí, o que que vai acontecer? As imagens dão forma a essas emoções que vão dar o sentimento. Então, aqui eu vou explicar como isso funciona para cada perfil de emagrecimento. E aí você vai falar: nossa, Isa, fez todo sentido. Se eu falar com cada um de vocês aqui para fechar os olhos, né, e falar assim, tenta aí ver a alegria ou algum outro sentimento. Eu não falei a imagem, mas se você fez esse exercício, você vai ver que na hora a sua mente vai te dar uma imagem para simbolizar. Olha o perigo disso, gente. Olha o perigo desse exercício. E o mais curioso, essa imagem que cada uma de vocês aí, se eu falar, pensa na alegria, né? Essa imagem, ela não tem tempo. Ela pode vir de uma imagem de uma cena alegre do seu passado ou de uma imagem de um futuro que você deseja. Então, eu estou num processo de emagrecimento em que eu vou lá, pego a dieta e vou querer que essa dieta dê conta de toda a minha infância, de tudo que eu vivenciei, porque se hoje eu tenho questões relacionadas a emagrecimento que não me deixam ter um resultado, você tem um perfil. Então vamos lá. Eu falei muito hoje do perfil estético de manhã, né, na live. Então, eu gostaria de trazê-lo aqui como o primeiro exemplo de perfil do emagrecimento, de como essas emoções vão se manifestar no corpo e o porquê que foi criado o passo 3. Porque se eu não entender que eu tenho uma emoção e essa emoção ela veio de uma memória que aqui a gente provou agora, gente. Eu pedi para vocês pensarem numa imagem, vocês formaram uma imagem aí, seja ela qual for. Eu não vou conseguir ter um resultado porque eu estou preso à minha emoção, ao meu perfil do emagrecimento. Então, olha que interessante isso, né? Quando eu falo do primeiro, que eu vou falar desse perfil aqui, que é o estético, ele tem uma dor, eu vou falar a dor e a emoção, né? Ele tem uma questão muito séria com o perfeccionismo. Então, que eu vou sentir, gente? Quando eu falo de perfeccionismo, é aquela pessoa que no dia a dia ela vai querer sempre ser o melhor naquelas ações. Isso pode até me gerar uma euforia, pode me gerar
um sentimento de uma competição saudável, né? Mas vamos pensar o contrário. Se eu, dentro do meu perfeccionismo, já passei por vários processos de emagrecimento, fui e voltei, significa então que eu talvez não seja tão boa, né? O sentimento no inconsciente é o quê? Caraca, se eu fosse tão boa assim, teria emagrecido e ficado magra, porque eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu preciso comer. Por que que eu não consegui me manter? E aí, vamos lá. Quando, né, essa emoção, né, o perfeccionismo, que é uma dor que é muito característica do perfil estético, o que que acontece com ele? Vamos lá, se na prática, se você sente raiva, sente frustração, se você sente frustração, você sente impaciência, vai acompanhando meu raciocínio, hein? Quando você se sente impaciente, você pode acabar se julgando e acabar reclamando. Olha a corrente que eu estou construindo aqui, né? Quando você julga você mesma, quando você reclama de você mesma, o que vai acontecer, gente? Você vai sentir ansiedade. E olha a cadeia, olha o fiozinho que eu estou puxando aqui. Quando você sente ansiedade, você acaba sentindo medo, insegurança e assim por diante. Se eu falei aqui, se eu conversei com vocês, estou falando que o nosso coração, ele tem essa capacidade de vibrar na, na, como é que fala? Vibrando 5.000 vezes mais, olha a confusão que a partir do meu sentimento de perfeccionismo, no caso do perfil estético, olha as emoções que estão acompanhando o meu corpo que inicialmente eu nem imaginava. Perceberam como isso é prejudicial? Então, eu vou começar um ciclo de incontáveis emoções e sentimentos negativos envolvidos numa combinação. Por isso que é fácil eu começar a ter essa emoção e ir para um episódio de compulsão, desistir de fazer a dieta. Por quê, gente? Porque é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. E sabe-se lá há quantos anos você está neste processo. Então, ó, sentimento, perfeccionismo. Posso gerar, desencadear todos esses sentimentos negativos. Segundo o perfil que eu quero falar dele aqui, do alto risco, né? Uma pessoa com um perfil alto risco, ela tem uma dor muito grande, que é o medo de eu ser manipulada, de me passarem para trás. E isso faz com que ela tenha um excesso de controle. E aqui eu nem estou falando da combinação dos perfis, não, tá? Nem estou falando da combinação. Aí imagina, eu tenho essa questão de ser excessivamente controladora, e aí tudo que eu não vou querer é controlar a minha boquinha, a dieta. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que ninguém manda em mim, é do perfil. E aqui não há julgamentos, tá bom? Então, você vai fazer o mesmo caminho, a mesma trajetória da estética. Você vai começar a sentir raiva, julgamento, vai ficar impaciente, frustração, ó, medo, insegurança e assim por diante. E aí, eu estou lá, não sei, olha a combinação, né? Perfeita. 60.000 pensamentos por dia, tem os meus lixos emocionais no meu inconsciente. Recebi aquela informação de trauma, né? Do que foi até os meus 7 anos de idade. Tomei aquilo como verdade absoluta.
vem a formação dos meus perfis. Gente, é uma bomba. É só questão de tempo. A dor do alto risco. Terceiro perfil, compulsivo emocional. Gente, compulsivo emocional, a dor dele é abandono. Ele não gosta de se sentir sozinho. Por isso que eu fiz, né? Foi muito legal que eu vou fazer depois uma aula gravada aqui para vocês só sobre compulsão, a compulsão da falta e a compulsão do excesso. Eu falei isso na live, né? Que foi o primeiro pecado ontem que eu da gula. Claro que é uma live muito curtinha, né? Nem é a intenção de passar esse conhecimento, mas eu vou falar e acho isso muito importante, né? Saber identificar exatamente e fazendo até uma combinação dos perfis. Vai ficar bem legal isso. Então vamos lá. Compulsivo emocional, que é o perfil da dor do abandono. Ele, gente, num contexto do dia a dia, eu falar não para um pedaço de pizza, se você está oferecendo, né? Falar não para ele é muito complicado. Por quê? Porque ele quer estar ali, ele quer estar em companhia. Então eu tenho um perfil que quer estar com todo mundo. E de repente eu mudar, olha o que eu sinto, gente, 5.000 vezes mais. Então, dentro da escala dos perfis, o compulsivo é o que mais sente. Então, se ele está alegre, ele está muito alegre. Se ele está triste, ele está muito triste. Ele vai chorar, vai chorar, vai chorar. Para ele, vai sentir muito. E ele vai passar pelo mesmo processo que eu falei aqui. Vai sentir frustração, culpa, mágoa, ansiedade. Tem uma crise compulsiva. Quarto perfil, pesado. Olha que interessante, o medo de errar, de não fazer certo. Quantas mulheres passam pelo efeito sanfona? O que vai acontecer com elas, gente? Passou pelo efeito sanfona, o que vai acontecer? Mais vergonha, mais sentimento de frustração, mais sentimento de incapacidade. Por fim, o que eu faço? Desisto. Dieta não é para mim. Emagrecer não é para mim. Definitivamente não é para mim. E aí eu entro numa questão muito interessante. O perfil estético é aquela mulher que adora resolver problemas dos outros. Prestem muita atenção nisso. E o pesado é diferente. Ele suporta ter problema nas costas, tá? Ele vai ajudar, mas a estética, ela quer resolver. Então, eu não consigo nem resolver o problema dos outros, nem o meu de emagrecimento. Gerei uma dor. Fazendo um paralelo com um perfil pesado, que tem medo de errar, vergonha, ele sente a dor da humilhação, ele suporta muita coisa, né? Ele traz o problema do outro. Não, traz aqui nas minhas costas. Ele não vai resolver, mas traz aqui. O que ele vai sentir, gente? Vai passar pelas mesmas cadeias. E o perfil falso magro, que aqui a gente não fala muito dele, né? Que são aquelas mulheres que eram magrinhas, que às vezes sofreram um bullying, então hoje não querem mais voltar para aquela, né? A dor do falso magro é a rejeição. Então, eu imagino uma falsa magra, né? 20 quilos acima do peso dela. A dor dela é rejeição, ela não quer aparecer. Ela vai ficar muito, 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 muito sentida, porque o tamanho dela já está fazendo ela aparecer. Então, percebem que essas emoções negativas vão fazer essa combinação. A positiva, e aí que entra por que da importância de fazer os áudios, de fazer a técnica, né? A técnica eu magra,
que está disponível aí, né, no protocolo, entender do perfil, não pular as etapas, né? Aprender sobre o meu perfil, entender dos sabotadores e passar por esta semana. Por quê? A mesma roda de emoções negativas que me levam a ter ansiedade, estresse, sentimento de incapacidade, insegurança, procrastinação e desistência, vão, quando se tornarem emoções positivas, olha que legal. Se eu sinto alegria, eu me sinto amorosa. Quando eu sou amorosa, eu tenho compaixão. Quando eu tenho compaixão, eu sou generosa. Olha que cadeia. Quando eu estou generosa, eu me sinto abundante. Quando eu me sinto abundante, eu vou me sentir grata. Então, eu sempre vou ter emoções que, de certa forma, vão fazer com que eu acabe indo para um outro estágio. Eu vou acabar tendo emoções que vão me levar para o contrário. E se o meu coração sente muito, como eu falei aqui, 5.000 vezes mais, é por isso que eu tenho que entender que quanto mais eu tiver emoções positivas, elas vão formando uma combinação que vai depois de tanto eu treinar aquilo, dela ser preponderante. Por isso que não há, eu preciso passar por esse detox. Eu preciso entender que é uma semana em que eu vou fazer um áudio para minha mente, para os meus pensamentos, para as minhas emoções e para eu ter um resultado. Por quê, gente? Porque olha só que legal. Independente do nome que eu der para essa quantidade de emoções negativas, né? Elas vão ser, se eu não modificar isso, elas vão ser tão preponderantes na minha vida que vai ficar um coquetel de emoções, hormonal de estresse. E com esse estresse, o que que vai acontecer, gente? Eu vou acabar tendo ansiedade, eu vou acabar comendo, vou acabar abandonando o meu processo de emagrecimento. E quando eu tenho o contrário, se eu tenho emoções preponderantemente positiva, eu vou ter um coquetel, então, do meu hormônio, né, do bem-estar, da alegria, né, daquele sentimento. E aí é que eu, por isso que eu preciso entender que o meu emagrecimento, ele tem que passar pelo racional para ele comandar o meu emocional. Senão não há como eu ter um emagrecimento sustentável. Essa mulher que vai sair dessa forma, desse número, para caber num número menor, gente, ela tem que ter qualidades, ela tem que ter comportamentos, ela precisa ter hábito. Mas é igual tomar banho. Adianta tomar banho só um dia? Não. Eu vou precisar vários dias para eu me programar, reprogramar aquela emoção, reprogramar o que eu estou sentindo, né? O vício da gente em pensar, e aí eu vou falar, né? O vício em pensar emoções negativas. É até interessante isso, porque a emoção a gente sente, mas a gente verbaliza. Odeio dieta, isso não funciona para mim, eu sou uma fracassada, eu tenho um sentimento de incapacidade, não vou conseguir fazer, não vou estar lá. É assim que a gente fica, né? O que que vai acontecer? O vício em pensar mantém a gente muito conectado com uma realidade externa, né? Muito ocupado em avaliar tudo que a gente vê, o que a gente sente, né? Ali. Só que a gente então fica com uma mente tagarela, porque eu debilito a minha capacidade de silenciar. Então, o que que acontece? Eu estou sempre falando, eu estou sempre sentindo. A minha mente são 60.000 pensamentos diários, gente, é uma loucura.
Ah, não tem problema não, meu amor. Tá atrasada, mas tem problema não. Qualquer informação que escutar aqui já vai para a mente, né? E eu tô falando hoje agora, nesse momento, disso, né? A mente tagarela. E aí eu tenho uma mente, 60 mil pensamentos, não sei nem o que que tem. 90% hoje vai ser igual amanhã. Eu sinto muito as minhas emoções aqui. Tenho os meus perfis de emagrecimento. Vivo predominantemente com emoção negativa. O que vocês acham que acontece, gente? Vocês acham mesmo que é possível emagrecer com essa mente tagarela desse jeito? É impossível. Por isso a importância de fazer esse detox, né? Por quê? Porque eu preciso sintonizar as minhas emoções, né? A minha mente tagarela, né? Ela faz um mecanismo até de proteção. Por isso que a pessoa fala: "Ah, eu sou ansiosa, não emagreço". Ela nem para responder, entendeu? Por quê? Porque eu acabo achando, né, acreditando que é aquilo ali. Então, quando eu paro para fazer esse exercício de entender a minha emoção, entender que a minha mente precisa ser reprogramada, entender que eu preciso fazer a técnica de ouvir o áudio, isso é que vai garantir o meu sucesso no meu processo de emagrecimento. Se eu for perguntar aqui, né, para cada um, que tipo de situação que envolve o teu processo de emagrecimento e que te faz sentir vergonha? Se você não falar, não, Isa, nada, tudo bem, você não está sentindo, mas o que que é a maioria das mulheres falam comigo? Ó, tem vergonha quando as pessoas me julgam, eu tenho vergonha por não ter disciplina para seguir o que eu preciso seguir, né? Eu tenho vergonha quando, às vezes, eu deixo de ir num lugar de colocar uma roupa porque eu não estou me sentindo bem. Então, são sentimentos que vão formando coquetéis. E eu vou formando tanto coquetel de emoções negativas que chega uma hora que meu corpo entra em colapso. Então, eu venho com aquela mentalidade: dieta não funciona, dieta é chato, dieta não é para mim. O que que vai acontecer, gente? Vai chegar uma hora que eu vou desistir. Eu falo que o maior perigo é quem não começa um processo de emagrecimento agora. Agora. Por que agora? Porque é um momento em que a nossa mente fala assim: caraca, vai vir Natal, vai vir Ano Novo, vai vir férias de janeiro. E eu, de acordo com o que eu conversei aqui desde o início com vocês, não entendo que as minhas emoções, elas me bloqueiam, elas fazem com que eu tenha crise compulsiva, crise de ansiedade, e impedem meu emagrecimento, o ano que vem vai continuar tudo a mesma coisa. Não muda, gente. Não, não existe isso, sabe? Ah, agora eu vou mudar. O ano que vem, na hora que virar o ano, eu vou mudar. Não vai, né? Culpa, né? Aqui eu tenho umas dimensões de sentimentos que são muito fortes, né? Como que você tem? Ó, eu sinto culpada porque eu não estou cuidando do meu corpo, da minha saúde. Eu me sinto culpada quando como alguma coisa que eu não deveria. Eu me sinto culpada porque às vezes não estou conseguindo fazer as atividades. Já imaginaram como que é isso? No, ao longo de anos. A gente está falando, às vezes, de mudar hoje, mas há anos e anos e anos você faz essa combinação. Há anos e anos você passa por processos de efeito sanfona. Então, eu preciso passar por essa semana e aprender a ouvir um áudio, sim,
a parar para respirar, sim, a entender que o meu corpo ele vai emagrecer no momento que eu conseguir ter adesão ao processo, que é a comer, que é o exercício, eu vou emagrecer. Mas para isso acontecer, gente, eu tenho que fazer algo diferente. São muitos anos com aquela memória. São muitos anos fazendo processos iguais, que no final já dá errado. E aqui eu nem entrei em detalhes mais complexos, né? O porquê que cada perfil deixa de fazer. Eu estou contando aqui que a emoção, ela é capaz de nos levar ao não fazer. Então, criar um processo de detox da mente, do corpo, né? Que tem os shots lá para vocês, né? Mas isso só vai fazer sentido, gente, quando eu consigo entender que a minha emoção, ela é que comanda tudo. Só que eu preciso dar razão, porque senão eu vou estar com os meus 60 mil pensamentos lá no meu inconsciente, lixo, que eu nem sei o que eu estou fazendo. E quando eu sempre falo de emoção, eu gosto sempre de falar de uma tabela que acho que eu vivo falando dessa tabela, né, gente? Da roda das emoções, mas aqui para o protocolo é a primeira vez que eu trago essa tabela. Essa tabela, ela serve para quê, gente? Para eu entender que as minhas emoções, elas são complexas. Eu posso acreditar que eu sou uma pessoa alegre, mas no fim das contas, eu vou ver e eu vou falar que eu não me sinto confiante, que eu não me sinto corajosa, que eu não me sinto bem-sucedida no meu processo de emagrecimento. Então, na verdade, se eu começo a ter essas microsensações, essa tabela, né? É uma tabela que foi feita por um estudioso chamado Robert Plunkett, e ele criou a chama teoria psicorrevolucionária das emoções. Então ele estudou, gente, as emoções até dos animais. Chimpanzé, sabe? É um livro bem complexo que foi traduzido para o português. E aí, a partir dele, nós temos todo o estudo da psicologia, né, das emoções primárias aqui, que são essas aqui: raiva, alegria, tristeza, aversão, surpresa, indisposição e medo. Quando eu trabalho o emagrecimento comportamental, eu preciso entender do meu perfil, eu preciso entender como eu me sinto. Como eu me sinto? Porque se o coração vibra 5.000 vezes mais do que o meu pensamento, como é que eu faço para reprogramar? Eu vou ter um pensamento agora com uma emoção contrária àquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que me sentir confiante, eu tenho que me sentir encorajada, eu tenho que me sentir com autoestima elevada. Olha aqui, gente, a surpresa, né? Maravilhada, admirada. Porque de repente eu posso estar achando que eu estou abalando, né, as estruturas e estou lá, ó, chocada, desiludida. Cada perfil pode sentir essas dores aqui, né? O medo, gente, medo, sentir fracasso, rejeição, ansiedade, apavorada, na verdade, medo. A raiva, olha a raiva aqui, ó, traído, ridicularizado. Olha que interessante. Se eu me proponho a fazer um processo e não faço, eu estou traindo a mim mesma, certo? Então, no fundo, se eu estou traindo a minha confiança, eu estou me sentindo decepcionada e, por fim, com raiva.
Então, olha os meus processos de emagrecimento para onde foram, gente. Se eu me sinto triste, ó, às vezes eu tô me sentindo aqui desolado, eu tô me sentindo arrependido, né? Pessoa que tem uma crise compulsiva, ela se arrepende. Depois, ó, vítima, frágil, envergonhada. Tô triste. Então, a microsensação, o que que todo dia eu estou sentindo? Essa microsensação é que vai fazer com que eu tenha a atitude positiva de ir para os meus processos ou não. Agora, como que eu combato, entre aspas, gente, isso? Como que eu mudo? Fazendo essa semana do protocolo de detox das emoções. Parar a minha mente. Eu não sou muito ansiosa, eu não tenho tempo. A gente precisa arrumar. Eu preciso entender que não há como eu mudar uma emoção se eu não começar a trabalhar lá no meu inconsciente. Eu preciso. Então, eu preciso entender. Ah, eu estou me sentindo sem foco. Olha que legal, né? Aqui, ó, né? Na indisposição, sem foco, sonolento, né? Indisposto. Muito hoje que eu falei da procrastinação, né? Da preguiça, né? Que a gente chama de preguiça, ó, apático, indiferente, tá vendo? Aí ainda tem aqui, ó, estressado, são emoções. Então, enquanto eu não mudar isso, mas como é que eu mudo? Se eu preciso reprogramar a emoção, eu vou usar o áudio. Por isso que a gente usa o áudio do inconsciente. Por isso que a gente usa reprogramações. Por isso que a gente usa as afirmações. Então, é uma semana que é preciso fazer com muito amor e carinho. Por quê? Porque senão eu vou continuar. Eu vou continuar entrando o ano, saindo o ano, falando o quê? Ah, é isso agora, né? Agora é hora de comer até explodir, porque é Natal, virou ano novo. Chegou janeiro, você não vai fazer porque é férias. Fevereiro e fevereiro, carnaval, né? Aí, fevereiro, carnaval, vem Páscoa. Aí passa um pouquinho, festa junina, junho. Nunca, quando não vai ter nem no calendário, né? Você vê que nem no calendário a gente consegue um tempo para pensar em emagrecer. Não existe, gente. O tempo a gente faz é hoje. O meu processo de reprogramação eu faço hoje. Enquanto eu estiver sentindo, né? Eu falo, tô sentindo aquilo eu tô sentindo, tô sentindo. Então, enquanto eu estiver sentindo, significa que eu estou, de certa maneira, naquela emoção predominante. São o que eu chamo de microsensações. E é isso que impede que eu vá para o meu próximo nível. É isso que trava os meus processos de emagrecimento. Então, se eu estou habituada a fazer alguma coisa há tantos anos, eu preciso reprogramar tudo em mim para eu fazer diferente. Se é comer muito, se é não comer, né? Se é comer demais, seja o que for, eu preciso mudar. Entenderam, meus amores? Entenderam assim a importância do meu processo? Por que que existe esse passo 3? Por que que eu preciso mudar a minha mente, mudar o que está lá no meu inconsciente para aquilo fazer sentido? Tá bom? Então, você vê que o tempo passa e a gente nem vê, né? Eu nem vi a hora passar. É muito gostoso esses momentos, né? E trazer isso da emoção.
de lembrar o que que a minha mente faz, de lembrar que se eu não reprogramo, eu não mudo, se eu não faço diferente, eu vou continuar com os meus processos do jeito que eu estou, né? Se eu não fizer isso, gente, não vai fazer sentido, né? Não vai fazer sentido nenhum o processo de emagrecimento, tá bom? Ó, um coraçãozinho para todas, né? Vocês sabem que é legal, né? Na gravação eu vejo vocês, eu vejo os coraçãozinhos quando eu tô ao vivo. E na gravação, gente, não aparece, vocês acreditam? Que bom que eu vejo aqui, né? Na gravação não aparece, né? Só aparece eu falando. Ó, um beijo grande para vocês. Depois vai sair a gravação, eu coloco lá no grupo. Marrom que não conseguiu assistir desde o início. E outras mulheres, né? Tem muita gente que está em curso, está trabalhando e vão ver depois a gravação e a gente se fala, tá bom? Um beijo maravilhosos. Amo vocês. Tchau, tchau.